o amor. O amor tão falado, tão retratado nas canções, nas poesias, nas novelas, nos filmes e nas séries. O amor. O problema é que o amor é invisível. Daí muitas vezes o pedido: prove que você me ama. Dependendo da situação, esse pedido pode adquirir diversas tonalidades. Se for feito por uma pessoa apaixonada, sim, mas ainda inseguro dos afetos da pessoa amada, pode ser até muito fofo esse pedido. Prove que você me ama. Mas pode ser também que esse pedido venha a ser feito pela pessoa interesseira, desejando arrancar algum benefício da pessoa apaixonada. De vez em quando ficamos sabendo de jovens mulheres que arrancaram presentes caros dos seus amantes, bobalhões de meia-idade. Às vezes também ficamos sabendo de rapazes canalhas que usam esse pedido para constranger moças apaixonadas a permitirem seus avanços, seus abusos. A prova de amor também pode ser pedida pela pessoa insensível e ingrata, incapaz de reconhecer todas as demonstrações sinceras de amor já manifestadas, já dadas, e sempre disposta a duvidar da sinceridade do outro. Obviamente, nesses casos últimos, pedir uma prova de amor não tem nada de romântico. Pelo contrário, pode até ser uma evidência de falta de amor, ou pelo menos de um amor defeituoso. Mas o mais incrível é que o próprio Deus já ouviu do seu próprio povo um pedido para que ele provasse o seu amor. E nesse caso era assim, um desses últimos casos. Um misto de interesses escusos, de ingratidão e de falta de confiança nele. É esse o contexto de Malaquias. Não sabemos muito a respeito deste profeta, deste servo de Deus. Ele não é mencionado em nenhuma outra parte, nenhum outro livro da Bíblia. E mesmo no seu próprio livro, o nome dele só aparece aqui no primeiro versículo, né? Quando ele é apresentado, e não tem mais nenhuma outra introdução. Ao contrário de muitos outros profetas, não é mencionada a sua tribo, seu pai, que era a forma antiga de dar as credenciais da pessoa, não é? Como se fosse um sobrenome. Ele nem é chamado de profeta. Contudo, a força da sua palavra, especialmente quando ela é dirigida aos sacerdotes, como veremos mais à frente, essa força indica que os seus conterrâneos e contemporâneos reconheciam muito bem a sua autoridade como um mensageiro de Deus. Aliás, o nome dele é esse. Malaquias significa meu mensageiro. O livro dele também não menciona a época em que ele exerceu seu ministério profético, ao contrário de outros profetas. Como Ageu, por exemplo, estávamos mal acostumados nas últimas 4 mensagens. Ageu marcava o dia, o ano, o mês, de cada uma das suas profecias. Malaquias não nos dá esse privilégio. Contudo, algumas passagens do livro nos permitem, ao menos, calcular o contexto histórico em que ele profetizou. Em primeiro lugar, no capítulo 1, versículo 8, nós não lemos ainda, leremos na próxima mensagem, ele se refere ao governador. Ele não fala de nenhum rei, ele fala de governador. Então, ainda que ele não diga o nome do governador, para que nós pudéssemos localizar com mais precisão, mas nós sabemos que esse cargo não era parte da estrutura política do antigo Israel. Governador foi um cargo político introduzido em Judá apenas após o exílio. Então nós sabemos que ele profetizou depois do exílio, né? Então, Neemias, por exemplo, se diz um governador nomeado pelo rei Artaxerxes para liderar a reconstrução de Jerusalém. Como nós vimos ainda há pouco, Ageu pregou várias vezes, indicando como
como seu destinatário Zorobabel, governador da Judéia, por ordem do imperador persa, durante a reconstrução do templo. Então, parece que assim como Ageu e Zacarias, nosso profeta falou ao povo judeu que havia retornado para a terra prometida depois dos 70 anos de exílio na Babilônia, para sua querida terra natal, a terra prometida por Deus a seus antepassados. Contudo, ele fala aos sacerdotes, também chegaremos lá no capítulo 2, num contexto em que nós percebemos que os sacerdotes já estão desempenhando o seu papel no templo. Ageu pregava para que o povo terminasse de construir o templo. Isso demorou alguns anos. Então, podemos concluir que ele profetizou algum tempo depois de Ageu e também de Zacarias, que profetizaram ambos ali por 520 a.C. Sendo que, pelo que tudo indica, então, ele foi o penúltimo profeta da antiga aliança. Por que penúltimo? Porque Jesus chama João Batista de último profeta da antiga aliança. Jesus é o inaugurador da nova aliança, mas aqueles que vieram antes dele, todos pertencem à antiga aliança. Então, João Batista é o último, Malaquias é o penúltimo. João Batista vai surgir 400 anos depois, e Malaquias, inclusive, vai se referir a ele lá no finalzinho do livro, chegaremos lá mais adiante. Agora, a maior parte dos profetas profetizou em tempos de turbulência, tempos marcados por crises políticas, por mudanças profundas, por uma apostasia grave, idolatria. Malaquias não. Malaquias surge num contexto, num cenário diferente. Aquele era um tempo de silêncio, um tempo de espera, um tempo em que nada parecia acontecer. Depois da construção do templo, o povo retomou a sua vida. Os muros de Jerusalém estavam reconstruídos, o templo estava reconstruído, agora é só tocar para frente. E nada acontecia. E parece que nada ia acontecer. E parece que Deus havia deixado o seu povo de lado. Essa era a sensação geral daquele povo. Um povo pequeno, empobrecido, debaixo da dominação estrangeira do Império Persa, ali na periferia do Império, na província de Judá, sem nenhuma perspectiva de mudança, de melhora ou de alguma coisa que viesse transformar os seus caminhos. Era uma geração que olhava para trás, uma geração atrás talvez, e via aquelas promessas grandiosas. Zorobabel e Josué, ou seja, o governador e o sumo sacerdote da época de Ageu, eles foram apontados, tanto por Ageu, que nós vimos, como Zacarias também, que nós não chegamos a ver, foram apontados por esses profetas como homens levantados por Deus para um tempo especial, para um tempo específico, para uma nova era do seu povo. Mas agora eles já tinham morrido. Nada havia acontecido. E o templo reconstruído, que tinha recebido promessas também grandiosas. Ezequiel fala de Deus, o Senhor entrando no novo templo. Ageu fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, construída por Salomão. No entanto, eles olhavam para o templo e não havia nada de extraordinário ali. Nada estava acontecendo ali que reacendesse a chama, a esperança antiga. Nesse contexto, o que é que diz então Malaquias? Qual é a mensagem do mensageiro do Senhor? Qual é a palavra profética que ele tinha para aqueles que haviam retornado do exílio, que já tinham reconstruído a cidade e o templo, mas que agora lutavam com a indiferença espiritual, lutavam até com a dúvida? O livro dele então abre se apresentando como uma sentença. Vimos isso já em Abacuque no começo dessa série, ali por acho que final de janeiro. Essa palavra muitas vezes é traduzida como cargo, ou carga, ou fardo, na Almeida
corrigida, diz assim, peso da palavra do Senhor pronunciada por Malaquias. Mas quando colocada na boca dos profetas, vários deles falam isso, né? Mencionei agora Abacuque, porque acabamos de fazer a exposição, mas Isaías fala disso, Jeremias, Ezequiel, Naum, Zacarias. Quando essa expressão peso é proferida pelos profetas, ela tem o sentido de uma declaração grave da parte de Deus. A Nova Versão Internacional traduz como advertência, mas dá para ser um pouco mais específico, porque normalmente essa palavra traz o sentido de uma condenação, de um veredito mesmo. Portanto, o Senhor Deus chamou seu servo Malaquias, seu mensageiro, para entregar uma pesada palavra de condenação contra Israel. É isso que diz o versículo 1. Mas qual o motivo? O que levou o Senhor a trazer o seu mensageiro diante do seu povo? As queixas do Senhor contra o povo de Judá naquele momento eram várias, e nós veremos cada uma delas com mais detalhes no transcorrer dessas 7 exposições. Porém, nós podemos adiantar agora, quase como um spoiler, né, mas de maneira muito superficial, que as acusações de Deus contra Judá são voltadas para a infidelidade do povo, infidelidade com o culto, infidelidade com a aliança no casamento, infidelidade com os votos do casamento, infidelidade no amparo dos mais carentes, infidelidade no sustento da casa do Senhor. Porém, antes ainda de entrar em cada uma dessas acusações, o que ele fará a partir do versículo 6, o profeta meio que já antecipa ou transparece nessa abertura qual era a raiz de tudo o que estava acontecendo. Aqui mesmo na abertura, no versículo 2, onde por meio dele, por meio do profeta Malaquias, o Senhor declara o seu amor pelo seu povo. Diz ele: eu sempre amei vocês. Eu sempre os amei. Que declaração maravilhosa, meus irmãos, de deixar os ouvidos e o coração de qualquer um embevecidos, deslumbrados, encantados. Ouvir o Senhor dizendo: eu sempre amei vocês. Se bem que não é exatamente uma novidade, ou não era exatamente uma novidade para aquele povo. Ainda no deserto, Moisés explicou ao povo, lá em Deuteronômio capítulo 7, que o motivo para que Deus, o motivo de Deus para retirá-los do Egito, da escravidão do Egito, é porque o Senhor amava vocês. Está lá, na fundação do povo de Israel já estava essa declaração. Séculos mais tarde, por meio de Isaías, capítulo 43, 4, Isaías registra isso. Você, Israel, é precioso aos meus olhos e eu te amo. Um pouco adiante, através de Jeremias, capítulo 31, versículo 3, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. E agora mais uns 2 séculos adiante, menos um século adiante, novamente um profeta vem e diz, em nome de Deus: eu sempre amei vocês. Então não era para haver quaisquer dúvidas, quaisquer questionamentos, nenhuma hesitação, não era para ver. Contudo, o povo responde às declarações de amor do Senhor, questionando, suspeitando, duvidando. É isso que eles fazem. Versículo 2, ainda no finalzinho, diz assim: mas como é que nos amaste? Como? Mas que indiferença abusada, que incredulidade mais perversa, que dureza de coração, que ingratidão. É como se eles dissessem: está dizendo que nos ama? Então prove que nos ama, porque nós não temos tido provas suficientes, evidências o bastante desse seu amor. É isso que eles estão dizendo.
Claro, o mais provável, né, é que o povo não dizia isso em voz alta, assim, né, abertamente. Não, a questão é que o profeta está, essa é a leitura que o profeta está fazendo das atitudes daquele povo. Então eles tinham uma atitude insensível, ingrata, ousada. E o profeta então traduz isso claramente em palavras que refletem o coração deles. Esse é o ponto. Afinal, quando eles negligenciavam o culto a Deus, desobedeciam à lei do Senhor, ignoravam o povo de Deus, desprezavam a casa do Senhor, isso tudo não significaria que eles estavam negando a Deus e ao seu amor? Claro que sim, é óbvio que sim, é isso mesmo que significa. E meus irmãos, quem me dera essa ingratidão ousada de Judá fosse uma marca exclusiva daquele povo. Não, a verdade é que todas as vezes em que vivemos nossas vidas sem nos importarmos com o culto a Deus, com a lei de Deus, com a igreja de Deus, isso é sim evidência suficiente de que nós estamos insensíveis ao amor do Senhor. Pode ser que a semelhança daquilo que havia ocorrido com aquela comunidade que tinha voltado do exílio, pode ser que nós tenhamos atravessado uma tribulação dolorida, quem sabe demorada, e ao sairmos do outro lado, tenhamos nos convencido de que lutamos sozinhos, de que Deus não manifestou o seu amor. Pode ser. Talvez você conheça pessoas assim, que perderam a fé porque não conseguiram enxergar a graça de Deus com eles enquanto passavam por uma tragédia pessoal ou familiar, até que por fim se convenceram de que Deus os tinha abandonado, de que Deus não ama. Quem sabe, como o público original de Malaquias, com os desafios da reconstrução, nós estejamos em tantas preocupações, correrias e lutas que mergulhamos no cotidiano e nas suas demandas até ficarmos insensíveis a Deus e às muitas provas do seu amor. Tanta gente que vai enfrentando os desafios do dia a dia e acaba se afastando de Deus porque não sentem o cuidado amoroso do Senhor. Não sentem. E aí concluem que estão sozinhas, que já foram abandonadas, que nunca foram amadas. Ou ainda, assim como os judeus, deixamos que a frieza espiritual se estabeleça, gerando um distanciamento da lei do Senhor. Até cumprimos os rituais, os ritos, os programas, as atividades, os compromissos religiosos, até fazemos isso. Mas ao nos relacionarmos com o Deus de amor, como se Ele fosse apenas uma agenda, obviamente isso vai gerar um endurecimento do coração, que vai gerar incredulidade, que vai nos impedir de crer em Sua presença e em Seu amor. Há também pessoas que já não acreditam no amor de Deus, porque estão convivendo há tanto tempo com o pecado, que têm certeza de que o Senhor já não tem nenhum interesse por eles. O pecado faz isso, o pecado tolerado torna insensível o nosso coração. E o coração insensível já não consegue mais perceber o coração amoroso do Pai. Então, vejam a gravidade disso. Como servir a Deus sem nenhuma convicção do seu amor? A Bíblia diz que sem fé é impossível fazer algo que agrade a Deus, Hebreus 11:6. Então, como conseguiríamos agradá-lo se já não cremos que Ele nos recebe com amor? Não tem como. Podemos até performar. Os judeus estavam indo ao templo, o templo estava acabadinho. Eles ofereciam seus sacrifícios, cumpriam suas festividades, mas voltavam para casa correndo, porque o interesse deles era cuidar de suas vidas.
E por outro lado, Jesus nos ensina lá em Mateus 22:37, que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus com todo o nosso ser. Mas como amar a Deus quando nós suspeitamos do amor dele por nós? Porque a Bíblia é muito clara, o nosso amor a Deus é sempre uma resposta. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sem a convicção da fé de que fomos amados primeiro, de que jeito vamos amar? Espero em Deus, meus irmãos, que nenhum de nós tenha chegado ao ponto de se questionar se Deus realmente nos ama, ou até de questionar as provas do seu amor. Mas ainda que essas palavras sejam ditas, nossas atitudes para com as coisas de Deus, ou melhor, ainda que essas palavras não sejam ditas, as nossas atitudes perante o Senhor, as nossas atitudes para com as coisas de Deus, podem indicar também que nós estamos neste caminho perigoso, mesmo quando não falamos isso. E certamente, se for assim, teremos uma sentença pesada do Senhor, pesando contra nós. Agora, o mais surpreendente de tudo, o mais surpreendente, é que Deus aceita responder esse questionamento cínico. Ele responde. E ele faz isso por meio de uma comparação entre Esaú e Jacó. Final do versículo 2, o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Esaú e Jacó eram os filhos de Isaque, netos de Abraão. Essa afirmação retoma a narrativa desses dois irmãos, desses dois gêmeos de Isaque e Rebeca, que a história deles começa ali em Gênesis 25, né? Antes mesmo do nascimento dos gêmeos, Deus já havia declarado que o mais velho serviria ao mais moço. E Deus não está fazendo uma previsão, Deus não faz previsões, Deus apenas antecipa o que Ele mesmo vai fazer. O que Ele está dizendo é: eu abençoarei Jacó para que ele seja o líder. E Esaú eu não abençoarei, de modo que o melhor que ele faz é seguir o irmão. Agora a questão é que ele é o mais velho, né? Então havia toda uma lógica cultural de que o mais velho, o primogênito, era aquele que tinha as prerrogativas de ser o líder da família com o falecimento do pai, do patriarca. Mas Esaú, primogênito, desprezou a sua prerrogativa, trocando-a por um prato de comida feito pelo seu irmão, mostrando, portanto, que nunca fora digno dessa prerrogativa. E Jacó, ainda que movido ali por uma astúcia muito pecaminosa também, é ele que termina recebendo a bênção da aliança. E ao longo da história, essa distinção pessoal entre os dois gêmeos iria se desdobrar numa distinção étnica, por assim dizer. Porque a descendência de Jacó se tornará a nação de Israel, enquanto a descendência de Esaú dará origem a um povo chamado Edom, que habitaria mais ao sul da terra prometida. O verbo aí usado por Deus através de Malaquias, né, dizendo na versão, na Nova Almeida que nós lemos, né, desprezei Esaú, o verbo aqui expressa um sentimento bastante forte, e pode ser traduzido inclusive como amei Jacó e odiei Esaú. É assim que traduziam algumas versões mais antigas, como Almeida Corrigida, Almeida Fiel. No entanto, quando esses sentimentos muito opostos, né, amar e odiar, eles são colocados assim lado a lado, a expressão muitas vezes toma um outro sentido, um sentido de estabelecer uma preferência, uma prioridade ou uma escolha, que é exatamente o caso aqui. É como quando Jesus diz lá em Lucas 14, que ninguém pode ser seu discípulo, ninguém pode segui-lo, se não aborrecer pai e mãe. O sentido não é
odiar pai e mãe, mesmo porque isso contrariaria o quinto mandamento. Ninguém pode ser discípulo de Jesus transgredindo o mandamento do Senhor. Não, o sentido é, como a Nova Almeida coloca lá naquele caso, amar menos. Ninguém pode me amar menos do que ama seu pai e sua mãe. É isso que Jesus está dizendo. E me seguir. É importante nós entendermos essa nuance, porque o fato de Deus ter rejeitado Esaú não significou um ódio de fato ou uma hostilidade gratuita. Pelo contrário, Esaú também foi grandemente abençoado. Ele teve uma numerosa descendência, que depois foi poupada quando o exército israelita conquistou Canaã. Deus proibiu Israel de destruir aquele povo. Por quê? Por amor a Esaú. A explicação é que, como era comum na literatura bíblica, um determinado povo é muitas vezes chamado pelo nome do seu fundador, como o próprio povo de Israel, que às vezes é chamado de Jacó, seu fundador. No caso, Deus está falando não apenas de Esaú, o fundador, mas falando dos edomitas, do povo que surgiu a partir dele, a partir da sua descendência. Porque no versículo 3 Deus diz que desolou os montes de Esaú e entregou a sua herança aos animais selvagens, aos chacais do deserto. Isso é uma provável referência a uma derrota terrível que esse povo, os edomitas, sofreram nas mãos de um outro povo, os nabateus, um pouco antes dessa época que Malaquias está profetizando, que Malaquias está trabalhando. Então o que o Senhor está dizendo é: eu mesmo castiguei esse povo. Houve uma guerra, né? Os nabateus vieram e derrotaram os edomitas, mas fui eu que fiz isso. Fui eu que transformei os montes deles em assolação. Uma linguagem, obviamente, metafórica aí para falar do sentido de que não sobrou nada depois daquela guerra. Então, quando Deus fala desse castigo sobre Edom, ou sobre Esaú, Ele está falando daquilo que Ele tinha feito com os edomitas, castigando-os por suas maldades contra o povo escolhido de Deus, que os próprios edomitas escolheram ter como seus inimigos. Foram eles que escolheram. Foram eles que não permitiram que os israelitas passassem por suas terras quando vinham do Egito em direção à terra prometida. A terra dos edomitas estava bem no meio do caminho. Moisés então pede autorização para passar e eles negam, expondo o povo de Israel então a um trajeto muito maior e aos perigos, claro, daquele trajeto. Um pouco à frente, eles se uniram aos cananeus para guerrear contra Israel. Foram eles que comemoraram quando Israel foi invadido pela Babilônia e levado para o exílio. Então os edomitas haviam sido inimigos históricos dos descendentes de Jacó, de Israel, até aquele momento. Então quando Deus diz, eu rejeitei Esaú, Ele não está fazendo isso sem motivo, né? Quando Ele diz lá que mesmo se Edom, ou seja, se os edomitas, os descendentes de Esaú, mesmo se eles disserem, fomos destruídos, mas vamos reconstruir, Deus diz, se eles reconstruírem eu destruo de novo. Isso não é um capricho de Deus, não é sem motivo. O argumento do profeta não é que Deus seja impulsivo, que Ele resolve as coisas quando Ele está de cabeça quente, não. O seu argumento é que a história do povo vizinho, o povo de Edom, descendentes de Esaú, essa história apresentava um nítido contraste. Que contraste é esse? Deus tratou Edom, o povo lá do sul, tratou Edom de acordo com a sua justiça. Eles foram maus e Deus os castigou. No entanto, Deus tratou Israel, os descendentes de Jacó, não com sua justiça,
porque eles também tinham sido maus. Agora mesmo estavam negando o amor de Deus. Mas Deus não os tratou com justiça. A eles, Deus os tratou com misericórdia, com graça. O que eles tinham perguntado mesmo? Ué, como assim o Senhor nos amou? Deus está dizendo, desde o começo eu carrego vocês. Se eu não tivesse amado vocês, vocês seriam como Esaú, vocês seriam como Edom, vocês seriam como os edomitas agora. Os montes estariam desolados. E eu teria que dizer, reconstruam e eu vou destruir. Mas é o contrário, né? Deus os traz do exílio e diz, reconstruam e eu abençoarei. O contraste é gigantesco entre aqueles que Deus trata com justiça e aqueles que Deus trata com amor. Então, amar e desprezar um e outro aqui, Deus não está apenas descrevendo emoções, sentimentos, mas Ele está falando da sua escolha pactual, Ele está falando do seu amor de aliança. Ele colocou o seu amor redentor sobre Jacó, sobre Israel, enquanto deixou Esaú e Edom fora dessa relação de aliança e, portanto, sujeitos à justiça, que foi o que eles receberam de fato. A pergunta é, como é que esses judeus conseguiam não enxergar essa história? Como é que eles podiam olhar para trás e não verem isso? A diferença não estava nos méritos ou nas virtudes do povo de Israel, a diferença estava no fato de que Deus amou Jacó, de que Deus amou Israel, de que Deus amou Judá. E se não fosse esse amor, eles certamente já teriam sido destruídos, já teriam tido o mesmo destino de Edom, sem dúvida nenhuma. Como é que eles não percebem isso? Que pergunta é essa? Mas como o Senhor nos amou? Tantas vezes haviam se desviado da sua lei, tantas vezes haviam caído em idolatria, agora mesmo, né? Mostrando a profunda ingratidão deles. Em que o Senhor nos amou? O texto continua, Deus dizendo que a terra de Edom será chamada a terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ou seja, a ira do Senhor não vai abandonar aquele povo. Eles vão continuar debaixo da ira do Senhor. Vocês verão isso com seus próprios olhos e dirão, o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Essa percepção de que o Senhor é grande fora das fronteiras de Israel tem pelo menos dois lados, né, dois aspectos importantes nesse contexto. O primeiro deles, Deus estava dizendo, eu sou Deus, inclusive fora das fronteiras de Israel. Olhem para Edom e vocês vão ver o que eu fiz lá. Destruí aquele povo pela sua maldade. Eles também deveriam ver que quando eles foram levados para o exílio babilônico e ficaram lá até que o Império Persa os liberasse de volta, Deus era grande lá também. Em todo lugar, Deus é grande. E quando Deus precisa falar isso para eles, se você considerar quantas vezes Deus já tinha provado essa verdade, tantos salmos que falam que Deus é grande sobre as nações, mas o fato de Deus precisar dizer para eles que eles precisavam entender a sua grandeza mesmo fora das fronteiras de Israel, nos remete a essa percepção de que ao não entenderem o amor de Deus, na verdade eles também não entendiam a sua grandeza. Eles de alguma maneira pensavam que o Senhor era um Deus tribal, um Deus preso e amarrado e limitado àquele povo. Um Deus que é mais servo do que Senhor. Então talvez por isso, eles imaginavam que Deus deveria ter mostrado o seu amor de outras maneiras. Eles achavam que podiam determinar para Deus como é que Deus deveria mostrar o seu amor. Mas Deus é muito maior que Israel.
Deus é Deus sobre toda a terra, sobre todos os reinos. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o soberano sobre toda a terra. Então, mesmo a derrota, a invasão e o exílio lá na Babilônia, eram provas do seu amor. Era Ele que tinha carregado eles para lá, era Ele agora que estava voltando com eles. Lá em Apocalipse, Jesus diz que Ele repreende e disciplina aqueles a quem Ele ama. Era isso que eles precisavam entender. Eles nunca tinham sido abandonados. O Senhor é grande não apenas aqui onde nós queremos que Ele abençoe. O Senhor é grande mesmo quando Ele não nos abençoa como nós queríamos que Ele abençoasse. O Senhor é grande em todo lugar, em toda circunstância. E Ele pode manifestar a sua grandeza destruindo Edom. E Ele só não fez isso conosco, porque o seu amor é tão grande quanto a sua grandeza. E Ele nos ama de verdade. Era isso que eles deveriam ter entendido. Esse amor grandioso que extravasa todos os limites, no devido tempo havia movido os tronos, derrubado a Babilônia, levantado a Pérsia, trazido o seu povo de volta para a terra que havia prometido aos seus pais, e inclusive com uma parte do financiamento para a reconstrução do templo. O imperador persa assinou o decreto dizendo, podem levar dinheiro também para essa reconstrução. E agora mesmo, esse amor estava capacitando aquele povo a vencer os desafios da reconstrução da cidade, da reconstrução do templo, e por meio de Malaquias, estava agora também exortando-os, e capacitando-os a entenderem esse amor e a perceberem quem é esse grandioso Deus a quem eles serviam. Na verdade, eles não se sentiriam desamparados se eles percebessem o quanto o retorno e a reconstrução eram sinais do amor divinal, desse amor que perdoa e restaura aqueles a quem ama. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, eu tenho amado vocês desde sempre, e o fato deles desconfiarem da fidelidade deste amor era, na verdade, o seu pecado mais grave. E, meus irmãos, o povo de Israel precisou ser lembrado dessa eleição gratuita de Deus em favor deles, desde Jacó. Precisaram ser lembrados disso para que eles pudessem perceber novamente que o amor divino jamais havia se afastado deles, jamais havia se esfriado. Eles não precisavam de novas provas do amor de Deus, eles precisavam era abrir os olhos para perceberem as abundantes provas já recebidas de que o amor de Deus é fiel. As tribulações, lutas, correrias, até pecados podem nos tornar obtusos, míopes, insensíveis ao amor de Deus. E a verdade é que essas coisas sempre estarão presentes em nossas vidas. O próprio Senhor Jesus, pouco antes de ser preso e crucificado, alertou seus discípulos de que eles passariam por aflições. Por isso a mensagem de Malaquias é que nós precisamos dirigir o nosso coração para aquelas provas do amor de Deus que Ele já tem nos concedido. E elas são fartas, são constantes. É só por causa da nossa dureza de coração que essas evidências cotidianas do amor de Deus podem parecer insuficientes, inconclusivas, inconstantes. É só por causa da dureza do nosso coração. E se não quisermos cair na tentação de desprezarmos, de ignorarmos, de sermos insensíveis a este amor, nós precisamos ser lembrados constantemente, como Paulo fez na carta dele aos Efésios, logo no primeiro capítulo, ele os lembrou de como Deus, desde antes da fundação do mundo, nos predestinou e em amor, nos predestinou para sermos seus filhos santos e irrepreensíveis. No capítulo 2 ele diz que é por causa do grande amor com que nos amou, que Ele entregou o Seu Filho para que recebêssemos nova vida e para que nos tornássemos herdeiros do Seu reino junto com Cristo. Nós precisamos ser sempre relembrados disso. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Precisamos ser lembrados disso. Mas talvez você ainda queira uma prova. Pois bem,
O apóstolo Paulo declara que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Quer uma prova? Olhe para a cruz. Está ali a prova mais cabal, está ali a prova mais completa, a evidência mais suficiente desse Deus que ama. Um amor que entrega o seu próprio Filho para sofrer e morrer no lugar daqueles que desprezam o seu amor. Você jamais vai conhecer um amor tão grande, tão perfeito, tão constante e tão fiel como este. Jamais. Eu sempre vos amei, diz o Senhor, e que Ele permita que os nossos corações estejam sempre sensíveis a este amor, a reconhecer este amor. Eu termino com 2 lições e aplicações. Primeiro, a você que está passando por momentos de desânimo, a você que não tem visto não tem tido grandes expectativas do agir do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Treine mais o seu olhar. Treine mais o seu olhar. Aprenda a enxergar ao redor com olhos espirituais e não carnais. Porque eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus tem sim te cercado de provas do seu cuidado amoroso. Tenho certeza disso. Seja saúde inabalável ou sejam cuidados médicos. Seja um bom emprego ou quem sabe irmãos compassivos que têm te ajudado. Seja filhos numerosos ou quem sabe a possibilidade de cuidar dos seus pais idosos. Atendendo milagrosamente às suas orações ou sustentando sua fé no meio da tribulação. O problema não é que haja provas escassas do amor de Deus, não, o problema não é esse, o problema é sempre a nossa cegueira, é sempre o nosso coração que teima em não enxergar as evidentes provas do amor e do cuidado do Senhor. Então, se você tem passado por momentos de desânimo, não tem visto Deus agir na sua vida, treine o seu olhar, treine o seu coração. E é claro, uma aplicação para você que tem tido dificuldade em crer no amor de Deus, ou mesmo a você que tem duvidado abertamente deste amor. Eleve os seus questionamentos ao Pai do céu em oração e busque as respostas na palavra dEle. Mas não faça isso com cinismo, faça isso de coração sincero. Ele responde mesmo. Mas lembre-se, o grande blefe de Satanás tem sido um só desde o começo. Desde o começo, ele planta dúvidas sobre a fidelidade, a bondade e o caráter de Deus. Não foi assim no Éden? Deus não quer que vocês tenham conhecimento. É por isso que Ele privou vocês. Então, ignore a voz da serpente e fixe a sua mente e o seu coração na voz do Senhor, porque Ele diz: eu sempre te amei. Desde aquele dia na eternidade, desde antes que eu fundasse o mundo, eu sempre te amei. Se o seu coração teimar em duvidar ainda, olhe para a cruz. Olhe para a cruz do Calvário. Ali está a declaração de amor dele para mim e para você. É ali que ele declara o seu amor para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Olhe para a cruz e ouça essa declaração maravilhosa. Eu sempre te amei, diz o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor fixe no nosso coração essa verdade. Nós vamos louvar a Ele cantando o cântico Renova-me.